Bom dia, amigos e amigas, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato, são exatamente agora 7 horas e 49 minutos. Obrigado a vocês pela amizade, pelo carinho, pela presença amiga em nossas vidas. Vamos arrumar essa câmera aqui, que essa câmera ficou colocada aqui, eu entrei e nem vi. Então, estamos aí diante do dilema da discussão aí do novo ministro da Educação. E ninguém fala nada sobre o ministro da Saúde, né? A gente já está sem ministro da Saúde há mais de 2 meses. Está lá o general coordenando, ministeriando, como diz o povo por aí, e nós não temos ainda o ministro da Saúde. E aí ficam falando que o ministro da Saúde, da Educação agora é um pastor, que esse pastor... Olha, eu vou dizer para vocês uma frase que eu não gosto de usar. Dos indicados, dos possíveis que exerceriam o ministério do governo Bolsonaro, talvez esse seja o menos ruim, talvez, não estou dizendo que não é, talvez, pode ter coisa pior, né? Na mala do Bolsonaro, a gente olha assim, ele bota uns ministros, que misericórdia. E o discurso dele de campanha era o discurso do, não, vou botar técnicos, vou botar gente capacitadas, sem um acordo político. Aí eu fico olhando, né? O ministro do Meio Ambiente, por exemplo, é ligado ao DEM, né? Ao Democratas, ou ao PMDB, sei lá, um partido desse aí. A agricultura também é ligada a um partido político, sem contar o Onyx Lorenzetti, o homem lá, que também é ligado a um partido político. E por aí fora vai. E ontem demitiram, né, uma gerente, uma responsável, coordenadora que faz um mapeamento sobre a queimada na Amazônia. O interessante é que esse governo, para dizer que não tem, ele prefere fingir que não está vendo. Me desculpe, mas o termo que eu vou usar aqui é o termo que eu não gosto de usar, mas vou ter que usar. E me perdoem os que se sentem contemplados, os que se ofendem com isso também. Parece corno, desculpem. Não quero ver. Tua mulher está lá na rua com o vizinho. Eu não vi, então não conta. Né? Ou seja, demitiu a pessoa porque a pessoa estava mapeando. Tudo que envolve, que fala, que vai mapear, que vai aparecer, que vai demonstrar, ele fala assim, não, eu não quero ver. Desculpem, mas não dá. Mas é aquilo, né? Esse governo que está aí é um governo eleito de forma democrática. E a polêmica aí com o padre Edson, né? É uma polêmica que está acontecendo, muito interessante, porque o padre Edson falou que quem votou no Bolsonaro devia confessar. Eu acho que tem que confessar e nos tirar da penitência. Aí o padre Edson falou que tem que confessar. Eu falo que tem que nos tirar da penitência. Porque desde que o Bolsonaro assumiu, apesar do Temer, né? Do governo Temer, nós temos pago uma penitência. Pagado é maravilhoso, né? Temos pago uma penitência muito grande. Por que uma penitência muito grande? Porque este governo que está aí já tirou o direito trabalhista. Repare bem o aumento real do salário mínimo, né? O aumento que foi de fato dado. E outras coisas mais. A preocupação do governo é que gerar emprego. Mesmo que esse emprego represente uma escravidão de direitos. Ele se fala em gerar emprego e agora, depois essa pandemia está aí, nós temos 72.915 mortos. Isso é os que estão sendo divulgados. Aí eu vou usar um termo aqui também, não se ofendam, os idiotas de plantão, eu vou falar o termo idiotas, não se ofendam os idiotas, mas a dengue matou não sei quanto, mas a chikungunya matou não sei quanto. Senhores, a dengue, a chikungunya, são 2 doenças que têm um quadro agravante para matar. A Covid não, a Covid ela mata qualquer um. Ontem eu estava lendo a notícia, uma jovem de 17 anos que morreu, vítima de Covid. Mas a Covid só mata velho. É assim que o pessoal fala, não é isso? Só mata velho. Não, não mata só velho. A Covid mata quem está vivo. E quem está vivo somos nós. Aí alguém fala assim, poxa, Daniel, então você está dizendo então que é idiotice. Desculpe, eu não estou usando esse termo, não quero ofender ninguém. Mas ficar fazendo quadro comparativo de doença é você comparar a violência com arma de fogo, de acordo com o Jornal Nacional, a Globo Comunista noticiou isso, todo mundo é comunista para o pessoal do seguidor de Bolsonaro. Houve mais o aumento maior com o uso de arma de fogo em nossa sociedade, ou seja,
o uso de arma de fogo aumentou e houve mais mortes, é você comparar a morte de arma de fogo com a morte no trânsito. A gente não pode ficar fazendo um quadro comparativo. Ah, gente, ó, a fome mata mais. É uma vergonha ainda morrer gente de fome no Brasil. É uma vergonha porque a gente percebe que não tem política. E aquele pessoal que dizia que a geladeira do pobre está vazia, que a geladeira do outro está vazia, cadê eles? Né? Eu fiquei ouvindo isso aí nas redes sociais e o pessoal, não, mas a geladeira do pobre está vazia. Verdade, a geladeira está vazia, a geladeira do pobre. E continua vazia. Mas agora não, agora você pode ir para sua empresa, você pode trabalhar, você pode viver sua vida. Mas é aquilo. O pobre que você dizia que estava com a geladeira vazia, continua com a geladeira vazia. Bom, é umas análises minhas particulares, não é dogma, é uma opinião. Você que está aí em casa pode discordar de mim, você que está no carro, no ônibus, no trem. Lembrando que estamos aí no canal do YouTube, Denonato. Também estamos aqui no Facebook, lá no WhatsApp daqui a pouquinho. Bom dia para a minha amiga Leila Dias, a minha cantora. Bom dia, Leila. E para todos vocês que estão conosco. Mas agora vamos falar um pouquinho do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 20 ao 24. O interessante é que esse Evangelho de hoje, depois daquele envio missionário que Jesus fez ontem, no capítulo 11, versículo 1, a gente vê o envio missionário de Jesus. Depois desse envio missionário, depois de toda essa caminhada, Jesus preparou os apóstolos. Jesus hoje ele olha para Corazim e lança aquela questão da maldição. Fala, ai de tu, Corazim. Ou seja, ai de tu, cidade. Jesus, quando lança essa queixa, Jesus, quando questiona essa fala, essa questão 7,56 agora no nosso relógio, a gente olha para Jesus e Jesus coloca para nós uma realidade. A gente fala de uma espiritualidade que não fica indignado. A gente pensa numa espiritualidade, uma espiritualidade que não nos toca a alma e não nos toca um sentimento. Ou queremos uma espiritualidade que só toca o sentimento e a alma, quando na verdade a espiritualidade ela está envolvida com tudo aquilo que nós estamos vivendo. Não tem como eu falar de geladeira vazia e eu não fazer nada. Às vezes nós ficamos falando, tem gente desempregada. E esquecemos o quanto nós atrapalhamos. Eu fico às vezes olhando, e aí me perdoem a minha crítica, né? Por exemplo, algumas pessoas que falam, mas temos que ver o desemprego. Você vai ver o número de pessoas aposentadas que ainda trabalham é muito grande. Você vai ver pessoas que têm 2, 3 empregos. Quando na verdade, ou seja, eu vejo casos de pessoas que trabalham numa empresa e fazem Uber, por exemplo. Né? Tem pessoas que fazem Uber. Porque a renda não dá. É verdade, a renda não dá. Em vez de nós lutarmos para que a renda possa dar, a gente faz o quê? A gente coloca, a gente dá um jeitinho, puxa caminho, vai para lá, vai para cá, quando na verdade nós devemos buscar a dignidade do trabalhador. Vivemos tempos onde Jesus hoje, quando ele fala que haverá mais misericórdia com Sodoma e Gomorra do que com Corazim, com as cidades que receberam ele, hoje talvez o Evangelho de hoje fala isso, mas fala para nós mesmos. Nós somos às vezes insensíveis com a realidade do outro. Quando discorda da gente, piorou mais ainda. E ficamos, às vezes, instrumentizando, querendo colocar as nossas condições, as nossas palavras. E nós queremos, às vezes, exigir que o outro tenha a mesma empatia que a gente. Por isso também o Evangelho de hoje traz para nós um Jesus que profundamente tocado. Primeiro porque no capítulo 10 ele envia os apóstolos. Aqui estamos no versículo 20. Jesus, ele, quando percebe que aquele povo recebendo os apóstolos, não mudam de atitude. Pessoas que vão na missa, que vão no culto, que nem a Bíblia, que comungam no altar da Eucaristia, para quem é católico, e não muda de atitude. Pessoas que falam de geladeira vazia, mas agora não fala mais da geladeira vazia, a geladeira deve estar cheia. Pessoas que falam da realidade
a realidade do povo, mas fala apenas na teoria. E a gente vive esse dilema. Talvez o maior pecado que nós temos é o pecado hoje na rede social. Todo mundo quer dar opinião, todo mundo quer colocar a sua fala. E quem não concorda com você, ontem eu falava com o Armando, nosso amigo Armando, aqui no nosso Facebook, também lá no WhatsApp, nós falávamos no telefone, eu liguei para ele ontem, até para perguntar pelo meu amigo Antônio Passos. Antônio Passos, um amigo nosso da paróquia Cruzeiro do Sul, não tenho visto mais ele na rede social, inclusive ele é bolsonarista, né? Aí eu estou sentindo saudade do Antônio Passos. Aí eu falei, poxa, o Armando, o Antônio Passos sumiu no meu Facebook, será que o Antônio Passos me bloqueou? Ele falou, é mesmo, para mim sumiu do meu também. Ou seja, o Antônio Passos, um amigo nosso, um irmão, a gente de caminhada, a gente discordamos, temos opiniões diferentes, mas a gente tem um profundo respeito e carinho pelo Antônio Passos. E por outros amigos. Aí o Armando falou assim, olha, hoje você quiser xingar alguém de FDP, desculpe, mas o termo é esse, não xingue de FDP, xingue de comunista. Porque talvez você xingando de comunista, a palavra comunista é pior de todas as palavras, é o maior palavrão que a direita pode dizer. A gente quando olha para esse evangelho de hoje, quando Jesus olha para a realidade de Sodoma e Gomorra e diz, olha, vai ter mais misericórdia com eles. Por que talvez nós, quando falamos do sino da Amazônia, quando nós falamos aí da realidade amazônica, pan-amazônica, a Amazônia que está tendo desmatamento, continua tendo desmatamento, alguém pergunta, mas não está tendo desmatamento, continua tendo desmatamento. E um dos maiores desmatamentos da história do Brasil. Aí alguém fala, por que eu estou trazendo isso? Porque o indígena brasileiro que nunca ouviu falar do evangelho, que não teve ninguém para anunciá-lo, tem a salvação pela inocência. Talvez nós, eu e você, talvez nós sejamos condenados, não por Deus, pois Deus não condena ninguém, mas pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, porque as nossas escolhas irão gerar consequências. E as consequências podem ser a morte eterna, já diz o Evangelho. Bom, são 8h01. Obrigado a vocês que estiveram conosco. Nosso projeto é esse, de 10 a 15 minutos diariamente, nossa conversa, de segunda a sábado, não é isso? Porque domingo é dia de missa, domingo é dia de homilia, domingo é evangelho. Por mais que eu ficasse tentado em fazer uma live falando da semente, falando da boa nova, falando do sentido da semente, eu me segurei e não fiz o evangelho domingo. Mas acesse aí nos canais das paróquias da Igreja Católica para ver o evangelho de domingo, o evangelho da semente, Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 23. É um evangelho que fala da semente. E hoje Jesus olha para uma grande cidade e vemos o que as grandes cidades estão plantando hoje. O nosso Rio de Janeiro, a nossa querida Baixada, nós que somos um único povo, nós que não temos quase fronteira. A gente costuma dizer, eu falava com um bispo que veio da Bahia, um dia tinha conversando com um bispo na Bahia, ele falava assim, seu bispo, lá em Nova Iguaçu e Mesquita parece que é um município só. E se você andar mais um pouquinho em Belfort Roxo, parece Mesquita e Nova Iguaçu. E se você olhar bem Nilópolis, Japeri e Nova Iguaçu, são cidades que não têm fronteira. E tem realidades ainda em nossa realidade, falando de cidade, existe realidade na própria cidade. Nova Iguaçu, por exemplo, quando você olha para Adrianópolis, é uma outra realidade, é uma cidade quase rural. E se você olhar lá para Marapicu, Cabo Sul, as terras mais afastadas do centro, é uma outra realidade. Contudo, nós olhamos para Jesus hoje, e ele meditando, ele contemplando, ele se indignando. O evangelho de hoje deve ser um alerta para todos nós. Nós que vivemos na cidade, nós que fazemos a cidade. 8h03. Obrigado a você pela presença. Opa, quase não sai. Pelo carinho. Meditemos sempre o evangelho de Mateus 11, versículo 20 ao 24. Oremos sempre para essa boa nova, com muito carinho, com muito respeito, com muito afeto. Lembrando sempre, Deus quer morar conosco. Como diz uma das canções que eu ouvia na época da Rádio Catedral FM, Deus habita na cidade. Deus quer falar conosco também na cidade. Deus nos ajude e nos abençoe. Obrigado a você pela presença. Vamos juntos? Vamos trabalhar hoje. A live é direto aqui do meu escritório moderno, né? Estamos aí com a mesa bagunçada, né? Vamos nós. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Mais ou menos nesse horário, entre 7 e 9 da manhã. Geralmente tem um dia da semana que eu escolho para não fazer live. Bom, hoje seria esse dia, mas eu resolvi fazer porque
não tem como não meditar e contemplar. Bom dia, Sara Mello, a minha cantora linda, maravilhosa. Hoje só tem cantora comigo aqui, ó. A Leila Dias, a Sara Mello, daqui a pouco aparece a Patrícia, depois aparece a Valbiana, e só gente boa, né? Só gente que canta, artistas que são sucessos aqui nossa querida Baixada. Fiquemos com Deus, vamos embora, eu sou o Daniel Nonato, bom dia!